Se eu parar para perguntar aqui, o que é presunção de inocência? Muita gente vai dizer não ser considerado culpado até o trânsito julgado, certo? Isso é presunção de inocência, não é? Presunção de inocência é não ser considerado culpado até o trânsito julgado, e hoje, com a posição do STF, isso foi relativizado, resolveram reescrever a Constituição, e trânsito julgado, presunção de inocência hoje, acaba sendo limitada já numa decisão de segunda instância que confirma uma decisão de primeira instância condenatória. Beleza. E aonde eu falo da nossa culpa? Será que a presunção de inocência é só dizer que eu não sou culpado até que prove o contrário? Será que a presunção de inocência é pura e simplesmente dizer que não se considera culpado até o trânsito julgado? A presunção de inocência é muito mais do que isso. E isso precisa ficar muito claro. A presunção de inocência é uma forma de tratamento para cada um. A presunção de inocência, ela entra em um conflito forte, e poucos debatem sobre isso no processo, por exemplo, com o artigo 156 do Código de Processo Penal. O artigo 156, por exemplo, fala que o ônus da prova incumbe a quem alega, certo? E aí, quando nós não prestamos atenção em todo o contexto que uma escrita ou uma fala traz, a gente cai numa bela pegadinha, numa bela armadilha, do tipo: o ônus da prova incumbe a quem alega. Logo, a acusação está imputando o crime e a ela compete provar, certo? Basicamente, isso é um raciocínio que todo mundo produz em sala de aula na graduação. Então, se a acusação está me acusando, ela tem a obrigatoriedade de provar, logo, eu sou presumidamente inocente. Muito bem. Milena está sendo acusada de lesão corporal contra ela. Qual é o seu nome? Lúcia. Milena agrediu Lúcia. Está sendo acusada de lesão corporal. Ela não tem advogado, não tem defesa, não tem defensor público. Eu sou acusador, eu estou acusando, logo eu tenho que provar que ela praticou essa lesão, certo? Muito bem. Esse é o ônus da prova. Incumbe a quem alega. Aí a Milena resolveu contratar um advogado. Como é que é o teu nome? Rafael. Contratou o Rafael. Primeira coisa que o Rafael fez no processo é trazer uma tese de legítima defesa. Não, olha só. Milena até agrediu, mas ela agiu em legítima defesa. O que o Rafael fez como advogado nesse processo? Não entendi. Inverteu o ônus da prova. E se você for parar para pensar assim, é melhor ninguém ter defesa no processo. Porque tudo aquilo que a defesa for alegar, ela passa a ter que provar, porque o artigo 156, ele diz que o ônus da prova incumbe a quem alega. Veja, alguém já parou para pensar que nós temos no processo penal a inversão do ônus da prova? E é por isso que em muitas decisões que nós atacamos, isso revolta todo mundo, quando diz o seguinte: a defesa não logrou êxito em provar a inocência, a tese alegada, porque isso se baseia no artigo 156 do Código de Processo Penal, que fala que o ônus da prova incumbe a quem alega. Alguém aqui já alegou, por exemplo, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 156? Ou pelo menos um controle de convencionalidade por conta de violar a presunção de inocência? Acho pouquíssimo provável. A perspectiva que nós temos de ônus da prova está baseada no que está na lei, e nós esquecemos da Constituição. Porque nós insistimos em repetir que a presunção de inocência significa dizer que a pessoa não é culpada até o trânsito julgado, sendo que a presunção de inocência é uma regra probatória também. A presunção de inocência é uma regra probatória porque é pela presunção de inocência que o ônus da prova incumbe a quem acusa, não é a quem alega. O ônus da prova incumbe a quem acusa porque, se você é presumidamente inocente, essa presunção precisa ser afastada por quem acusa. Por quem acusa. Se vocês pararem para pensar nos ensinamentos mais básicos da graduação, nós sempre estudamos e aprendemos que quando você tem um princípio e uma lei, vai prevalecer o princípio constitucional. Por que na prática e na decisão não prevaleceu? Porque você não soube alegar. Porque você não soube alegar, porque você não soube pontuar, porque você não soube argumentar. Você, quando eu digo você, eu me incluo nisso. Porque quando nós falamos de presunção de inocência, tratando ela como se fosse um bonequinho utilizado sempre quando é útil, quando não é útil, descartável, ela simplesmente é colocada como algo secundário e ficam fazendo o que acabaram de fazer com ela. É necessário que nós possamos nos insurgir, por exemplo, e pleitear a inconstitucionalidade do artigo 156, para que possa prevalecer exclusivamente como regra probatória a presunção de inocência.
Essas são questões que muitas vezes vocês podem parar para falar assim, mas isso é muito tópico. Para alegar isso no teu processo. Abrindo um tópico para isso, você vai forçar o julgador a ter que se manifestar quanto a isso. É igual o pedido de reconsideração do decreto de prisão preventiva. Então a maior expectativa ali é o quê? Ele dá algum mole para você poder recorrer, não é? Em Petro Habeas Corpus, a decisão não ser tão coerente como foi a primeira. Isso tudo precisa ficar muito claro porque, assim, nós estamos sendo doutrinados a sermos colocados numa posição de subordinação de todo mundo, do judiciário e do Ministério Público. Porra, a gente tem que parar com isso, nós precisamos recuperar o protagonismo da advocacia. Por que você não vai alegar? Mas isso é absurdo. Porra, absurdo, então diga na sentença que é um absurdo. Fundamente na tua sentença onde está o absurdo. O promotor riu na tua cara, continue rindo, dane-se. Nós precisamos recuperar esse protagonismo que nós estamos deixando de lado e estamos nos acomodando com essa questão subalterna. Subordinação, de hierarquização, como dizia Nietzsche. Isso não pode continuar assim. Essas questões precisam ser trazidas à baila. É necessário. Porra, se nós temos vários dispositivos no Código de Processo Penal, vamos fazer uma autocrítica. Se nós temos vários dispositivos no Código de Processo Penal que nós consideramos de cara como inconstitucionais, que se eu perguntar aqui, cada um vai dizer pelo menos 3, por que não alega a inconstitucionalidade incidental disso nas peças? No habeas corpus, seja lá onde for, na atuação, na sustentação, não sei. Por que quando você vai sustentar a porcaria do habeas corpus, você esquece de colocar a questão da homogeneidade lá, que se ele for cumprir a pena com base no artigo 33 do Código Penal, que o regime provavelmente vai ser aberto, ele não pode ficar preventivamente preso. Você deixa isso passar batido, ou vai ficar na expectativa do juiz lembrar disso, o desembargador, e te conceder isso de ofício? Se vocês observarem, esse movimento de calar a advocacia tem muito de culpa nossa nesse sentido. Do tipo, quando impetra-se um habeas corpus substitutivo do RHC para ter prioridade de tramitação, e aí a ilegalidade é patente, o que o STJ normalmente faz? Rejeita o habeas corpus, mas concede de ofício. Sabe para que serve isso? Para não dar crédito ao advogado. O Auri já vem falando isso há muito tempo, o Auri Lopes Júnior. Isso é para não dar crédito ao advogado. Por que não concede o habeas corpus? Vai subordinar o HC, que é uma ação constitucional, a um recurso? É isso? Gente, o que eu quero colocar para vocês e chamar a atenção, e às vezes eu acabo me exaltando falando, é justamente questões tão básicas que nós deixamos passar batido. São questões tão simples, são questões tão rotineiras que nós passamos e deixamos, que muitas vezes quando você para pensar, você fala assim, puta merda, cara, como é que eu não falei disso? Isso acontece com todo mundo, e eu estou dizendo que eu me incluo nesse panorama com vocês. Eu me incluo nessa situação, todos nós estamos nisso. Só que é como eu digo, nossa classe é tão desunida que é capaz de um advogado que está do lado olhar, tal qual fizeram com a Valéria na sala de audiência, preferiram filmar do que poder se insurgir contra aquilo lá. Porra, um bando de covarde, preferiu ficar olhando a mulher ser algemada, filmar e tem umas vozes no fundo dizendo, tá falando muito alto, atrapalhando a audiência. Porra, que é isso, cara? Eu não consigo ver nem ser algemado, até que não tem nada a ver, mas dá mais um advogado na audiência. Mas ela também estava errada. Cara, a questão não é estar errado ou certo. Mas que merda, se é advogado e juiz, está julgando agora os outros? Porra, defende a classe. Olha para o próprio lado, por isso que eu digo, vejam. Quando nós atuamos no processo, nós defendemos direitos individuais. Eu insisto nisso, eu vou insistir o resto da vida nisso. Eu não tenho compromisso com a sociedade. O meu compromisso é com ela que está me pagando e assinou a procuração. É difícil assumir isso, admitir isso? É difícil você reconhecer que você faz isso porque você cobra para fazer, porque senão você não faria? Ou alguém aqui faz caridade? Quer fazer pro bono? Ok, eu também faço, de vez em quando eu faço pro bono. Eu acho extremamente importante. E aí sim você deixa florar toda a sua vontade de contribuição para a sociedade. Mas não no processo quando você está defendendo um direito individual. Interesse particular. Gente, há pouco tempo, lá na Abracrim, no Rio de Janeiro, tinha uma discussão entre os advogados, que uma meia dúzia, eu deixei a noite inteira aquela discussão para no dia seguinte chegar falando um monte de merda. Uma meia dúzia dizia que consideravam, isso é um grupo Abracrim. Quem é aqui da Abracrim? Você está com o broche da Abracrim, já vi. Alguns aqui são da Abracrim. Um grupo de advogados criminalistas. Em tese era para ser assim. Né? Espero que a maioria seja. Lá no Rio, quanto maior a quantidade, maior o problema, é óbvio. É meio que natural. Então, a gente tem uns 300 associados lá. Uma meia dúzia dizia o seguinte, olha só, advogado que trabalha por mensal, partido para facção criminosa, para mim tem inserido na associação tráfico. E aí começou a discussão.
Né? Começou a discussão. Falei, cara, olha só. Aí no dia seguinte eu entrei e falei, tive que printar lá a parte do Código de Ética da OAB. Eu falei, alguém aqui que está falando isso leu o Código de Ética da OAB? Que por um acaso é a classe que você integra, que te concede um número de inscrição para você poder atuar? Alguém que já leu o Código de Ética? Alguém que já parou para pensar, que se for parar para pensar e falar dessa forma, e quem advoga para partido político? E quem advoga para empresa que sonega tributo? E assim sucessivamente. Mas assim, isso era uma resposta muito, como é que eu vou dizer, chula, para poder explicar o tamanho da besteira que estavam dizendo. Veja, muitos advogados não sabem o lugar dele no mundo. Qual a função dele. E uma coisa que eu tenho dito, e isso, como eu disse aqui no começo, eu vou repetir sempre. Nós defendemos direitos individuais. O nosso compromisso é com o nosso cliente. É óbvio que nós temos na lei, seja ética ou seja penal, na processual, na legislação como um todo, os nossos limites de atuação. Os nossos limites de atuação estão estabelecidos na legislação. Mas dentro desses limites, nós devemos e temos que fazer o que interessa para quem você está defendendo.